Pessoal que nos acompanha aqui no Nosso Olhar, como vocês já estão sabendo, quem está seguindo a gente desde o comecinho, a cada 11 entrevistados, nós vamos fazendo aqui, então vamos se apoderando, né, do pessoal que utiliza no Anonime lá, fazendo um filler, né? Então a gente dá aquela paradinha para dar uma respirada e dizer o que aconteceu e o que está por vir aí. Tá? Bom, está por vir é o seguinte, nós temos aí uma temporada fechando para abrir uma outra, a temporada 2026 vai chegar na primeira semana de fevereiro, tá? Primeiro sábado de fevereiro a gente retoma. Nós iremos postar a nossa última conversa do ano agora em dezembro. Retomamos com tudo lá em fevereiro, tá bom, pessoal? Bom, o que nós temos para falar aqui hoje, aqui, o que eu tenho para falar hoje para vocês aqui, que foi um momento assim muito rico, né? A gente tem orgulho do que a gente já fez aqui. Nós começamos o canal esse ano com a proposta de fazer um vídeo por semana aos sábados, conseguimos, não furamos um sábado sequer, e isso foi interessante porque já são agora 3 ciclos de 11 conversas. Eu não vou falar 11 entrevistados, pessoal, porque houveram ali os repetecos, né? Que é a proposta do canal. Tem assunto para falar? A mesma pessoa vai voltar. Né? Vou dar um exemplo de uma pessoa aqui que já é retornada e já ficou prata da casa para o trabalho super pertinente, né? Sobre o que ela fala. Bom, vamos lá, pessoal, sem enrolar mais, Nosso Olhar. Bom, com a presença do nosso amigo Sol aqui, vamos lá. Pessoal, a gente começou esse ciclo de conversas com uma pessoa assim que tem um empenho, é uma simpatia, todas as pessoas que são uma simpatia de pessoas, ela é uma simpatia de pessoa e ela tem um empenho assim no trabalho social muito forte. É bom deixar o recado aqui, sempre reforçar, vai ser sempre nosso mantra, que o canal tem o viés de fazer ajuda ao próximo, de ser como um serviço social, vamos chamar assim, para ajudar pessoas, animais e situações, tudo mais tal. Bom, começamos esse terceiro ciclo então com a Thalissa Pires, tá? Que tem o Instituto Thali Pires. Bom, pessoal, o que é interessante de colocar aqui da Thalissa, para destacar, sempre vai ser um destaque só, tá? Para não compridar muito o vídeo. O trabalho dela é interessante porque ela conseguiu, né? Ela teve o mérito de montar uma ONG, e ela entende que tem muita gente que ajuda, mas que não tem o tempo de montar a ONG, de fazer todo o processo, aquela coisa toda, administrar esse tipo de coisa. Então ela utiliza a dela para absorver doações e demais situações em afins, e ela distribui isso para quem não conseguiu ter esse aval, vamos chamar assim. Isso é muito bem bolado e ela não quer aparecer nem nada, então assim, ela transforma, né? Ela dedica o tempo dela para fazer isso. Fora que ela, juntamente com uma pessoa querida que apresentou boa parte dos entrevistados do canal, pessoal, a Renata Ferreira, elas fazem aquele trabalho com palhaços, né? Que dedica também, né? Tipo assim, tanto a parte dela de doação da ONG, quanto a parte dela de se vestir de palhacinha e tudo mais, para ir, né, nos hospitais, é uma dedicação grande, forte de tempo, né? Tempo e dinheiro, tá, gente? Então, parabéns, Thalissa. Thalissa, é uma conversa aqui muito agradável que o meu querido sócio aqui, o professor Flávio fez com ela no Zoológico de Guarulhos. Por falar em Zoológico de Guarulhos, pessoal, a proposta não dá para ser sempre, mas a proposta é de fazer em lugares abertos, fazer uma coisa mais cinematográfica e tudo mais. E aqui vocês vão ver um vídeo com muito corte, infelizmente, porque o avião, gente, o avião tá passando e mesmo com o microfone aqui não fica difícil de falar até com o barulho que o avião faz, tá bom? Bom, seguindo aqui com os nossos convidados, falamos de novo, no caso aqui um retornado, que nós já temos uma série de vídeos com eles, o meu querido amigo professor César Magalhães, o poeta, né? O poeta César Magalhães. Foi muito interessante porque nessa participação dele agora, além da poesia, nós falamos da literatura infantil, porque ele também, né, escritor de vários livros, e alguns dos livros deles são dedicados a crianças. Tem um específico, né, que é o Bolha de Sabão, que é muito interessante na proposta, inclusive física do próprio livro, né, é interessante demais, e ele vem e dentro do espaço ali do Centro Britânico em Guarulhos, da nossa querida Dona Vera, também ela cede lá o espaço, que é muito bom. Se você quer fazer um curso de idiomas, é uma boa pedida, tá, pessoal? E a gente fez ali o Flávio, mais uma vez, acompanhou ali o César nessa bate-papo, nas declamações sempre muito sensíveis, sensacionais, que é sempre cheia de espírito, cheia de alma, tal. Então, parabéns, professor, pelo seu trabalho, e vamos continuar fazendo matérias com ele, tá bom, pessoal? Na sequência, falamos com a Soraya Maia. Fica difícil, né? Porque no caso da Soraya, não dá para falar uma coisa só. Ela é cantora, ela é apresentadora, ela é embaixadora da música no Brasil, enfim, compositora, enfim, ela faz um monte de coisa e muito, muito bem, por sinal. É uma simpatia, nos atendeu na casa da mãe dela, né? E também acolheu a gente de forma muito carinhosa, tal. Uma pessoa talentosa, humilde, bacana pra caramba, e deixou o plá dela. Gente, legal de ver também essa parte, isso aí fizemos em dupla, né?
Ela fala também de música sertaneja, ela é do rock, né? Mas ela também faz uma parte de música sertaneja, mas música geral, né? E nós fizemos ali então a nossa dupla sertaneja para entrevistá-la, o Flávio e o Jefferson, né? E foi muito legal, falamos sobre tudo, e é legal porque ela dá um plazinho ali, né? Ela dá uma canjinha ali para nós assim, e de bate pronto, gente, muito bom. Ela canta em inglês, tal, canta em outras línguas. É sensacional, multitarefas também, muita gente, praticamente todo mundo que a gente fala no canal, gente, é uma coisa que a gente não sabia disso no começo, praticamente todo mundo multitarefa, e fazendo tudo muito bem, tá? E aí para mostrar, gente, a pluralidade que a gente tenta imprimir no canal e de fato fazer o que interessa, nós tivemos na sequência o Israel, conhecido como Jacozinho. É um cara campeão, é um atleta, um campeão de jiu-jitsu, tá? E representando a gente agora, inclusive no final do ano lá em Dubai. É um garoto assim, é o menor de idade aqui que nós trouxemos aqui para o canal. Gente, que papo bom, que cara consciente, que moleque, gente boa, moleque no bom sentido, gente, que coisa legal. Que ele veja isso aqui, a gente ficou muito impressionado, eu e o Flávio. Nesse caso fui eu que conversei, tive o prazer de conversar com o Jacozinho lá no dojo, né, que ele tem aqui nos arredores de Guarulhos. Muito legal mesmo a conversa dele. Tivemos uma pequena falha, mas ficaram os dois vídeos, né? O vídeo com a falha e o vídeo que eu corrigi, é claro. Mas ele fez questão de deixar até com a falha, porque mostrou ali a correria que a gente faz às vezes também, né? Mas enfim, um papo bom pra caramba, falando sobre esporte, sobre dedicação, sobre saúde. Muito legal mesmo, acompanhem que vocês vão gostar. Bom, aí na sequência a gente volta pra cantoria, né? Dione Soares. Dione Soares é uma menina, uma pérola de menina assim, muito simpática também, humilde na dela, tal, o jeitinho dela bem calmo, até porque nós falamos, além de música, né, que ela toca um violão muito bem, ela canta muito bem, interpreta muito bem, ela é também terapeuta, né? Ela é professora, outra coisa, né, gente? A gente fala aqui, né, professor César Magalhães, é o professor Jacozinho, porque o Israel também ensina lá no dojo dele, né? Então, todo mundo aqui é professor, e é legal isso, né, de trazer algo que é tão importante como ser professor, né? E ela é também professora, né? Professora de música, enfim, mas ela também é sonoplasta. Gente, olha, faz de tudo também a Dione Soares, que é uma simpatia e que fez ali uma gravação com a gente, também a dupla de dois, né, eu e o Flávio, fizemos ali no Vila Lobos, né, no Parque Vila Lobos. Ficou muito legal na proposta de externa, ficou muito legal, tivemos uns percalços ali, os percalços também foram legais, foi uma manhã de domingo muito legal, meu. A gente dedicou a fazer isso de uma forma que valeu a pena mesmo. Então, o Dione, um abração aí, e o material dela ficou demais, e ela também fez parte do canal Estado Imaginário, tá lá só para membros, né? Tem uma conversa que nós fizemos ali, uma brincadeirazinha, e quem entra lá se diverte muito. Bom, na sequência aqui, pessoal, tem um camarada, virou amigão, tá? Todo mundo vira amigo aqui, tá? Vou falar amigo como tem que ser, gente, amigo pela coisa saudável, amigo pelos motivos corretos. Edu Souza. Eu não vou contar a história de novo, porque tá lá no vídeo, vai lá no vídeo, pessoal. A ideia aqui é só falar quem passou e tudo mais e dar um destaque. O Edu Souza é um quadrinista, né? É um desenhista, um artista sensacional, talentosíssimo, que tem uma vida riquíssima, ele com a família dele, é um conterrâneo meu lá de Atibaia, enfim, sensacional. O legal é dizer que por conta de um amigo que não pôde nos atender, a gente acabou fazendo uma apresentação ali rápida ali, e ele, na hora, ele entendeu o projeto, entendeu que a gente tenta fazer uma coisa aqui de um conteúdo saudável, ele, na hora, já aceitou, sem pauta, no improviso. Isso é legal porque foi no improviso, com a barulheira da banda que começou a tocar na sequência lá. Vocês não ouvem a barulheira, tá vendo? Porque é a gente que estava lá, porque o microfone ajeita pra caramba. Mas enfim, um trabalho legal para você ver sobre como é que é a vida de um desenhista. Ele inclusive trabalhou muitos anos, 15 anos no SBT, como cenografista também. Olha, papo assim riquíssimo, gente. Merece uma passadinha lá para vocês darem uma olhada. E aí eu falei que nós teríamos aqui um comentário nos 11 de uma pessoa assim, adorável, né? E professora mesmo, das antigas boas mesmo, que é a Prof. Reni. A Prof. Reni, ela está fazendo uma série com a gente, porque ela está fazendo uma coisa muito séria, que é da questão do autismo, né? Ou melhor dizendo, do espectro autista. Então, ela veio trazendo muita informação, né, com qualidade. Ela tem uma sala especial na escola onde ela leciona, e ela, com o maior carinho, demonstrou como é que é o dia a dia dela, como é que é o dia a dia dos que ela, com tanto carinho, né, ensina, né, e convive, e a convivência de estudo, e ela faz com tanto carinho. É um vídeo de sucesso aqui do canal, todos são, mas ela é um vídeo de sucesso, ela sabe disso, então o pessoal gosta muito dela e não tem como não gostar. E olha, gente, volta muito às vezes, tá? Porque a gente tá fazendo uma série com ela mesmo sobre o tema, tá bom? Conforme eu vou passando aqui o nome das pessoas, vai vindo a experiência, né? Que foram sábados, domingos,
dias da semana à noite, que eu e o Flávio temos trabalho convencional, então a gente precisa fazer nos feriados, à noite, no dia de semana, né, e no final de semana. E eu olhando assim a lista, eu falo, caramba, como a gente conseguiu falar com gente boníssima, como tem gente boa ainda, graças a Deus, ainda bem. E aí nós vamos na sequência com a Anne Oliveira. E a gente vai, gente mais idade, né, gente com menos idade, o Jacozinho, né, que eu falei até que é menor de idade e tal. E aí nós temos a Anne Oliveira, que é novinha, mas tem uma história. Aí também falamos de tudo. Ela é baterista de aluguel, vamos chamar assim, para algumas bandas. Tem uma banda específica que ela toca já há 10 anos. Nós vamos fazer um trabalho aqui também. Mas o mais legal é que ela, muito nova ainda, ela é professora de bateria também agora. E ela é designer, né? Ela é designer. Ela já criou um monte de coisa aí que você conhece, inclusive de uma empresa que eu já vou até colocar aqui a imagem aqui, que tem uma bolsa, com certeza você já viu em algum lugar, em algum shopping, alguém viajando com uma bolsa, que foi ela que desenhou. Então, sensacional, talentosíssima, gente fina pra caramba, a gente gosta muito dela, ela é muito de boa, assim, é muito gostoso conversar com ela, é tranquilo conversar com ela. Nós fizemos no Sesc em Guarulhos e ficou bacana, ficou show de bola também como imagem, tá, pessoal? O conteúdo é sensacional, não tenho dúvida, o bate-papo é ótimo, mas o local também ajudou bastante a gente ali na ambientação que a gente queria dar para uma pessoa tão criativa e tão talentosa como a Anne Oliveira. E aí, vamos falando de talento em cima de talento, Carlos Vasques. Carlos Vasques tem uma historinha aí. Como eu falei da Renata Ferreira, outra pessoa que ajudou bastante o canal também foi o meu amigo Chris Pavanelli, né? O Chris Castle, né? O Chris, ele, entre outras coisas, ele tem loja virtual de miniaturas e tudo mais tal, colecionáveis, né? Mas ele é, antes de mais nada, um cara que se dedica muito ao cosplay, né? Então ele é um cosplay de muita qualidade, leva muito a sério isso, sabe que nos eventos que a gente vai, se não tem eles, não tem graça, né? E ele coordena esse pessoal, às vezes faz os concursos lá de cosplay, olha, sensacional. E o Chris nos indicou, né? Ele conheceu rapidamente o Carlos Vasques, ele indicou a gente, o Carlos nos atendeu assim de uma forma assim muito cortês, né? Rápido, né? Solícito pra caramba. E o Carlos, nada mais nada menos, entre outras coisas, ele é um publicitário e tal, e entre nada mais nada menos, a gente falou sobre isso, tá? Sobre isso, ele vai falar do que eu vou falar agora, mas a gente falou sobre dele ser publicitário, o que ele acha desse mercado aí, nessa profissão e tudo mais. Mas ele é um dos criadores, é um co-criador de um podcast muito famoso, antigo, já tradicional, 10 anos está fazendo agora, no final desse ano, que é o Mansão N. Então, veja, uma pessoa que tem um trabalho antigo, já consolidado, que tem uma legião de fãs e tal, nos atendeu no Centro Cultural Vergueiro, cara, sem atraso. Na verdade a gente atrasou um pouquinho, sem atraso. A nossa conversa antes da gravação já foi uma conversa super interessante, legal pra caramba. Se tivesse gravado a conversa que a gente teve antes da nossa gravação oficial, já tinha valido, e ele nos atendeu muito bem e vai voltar muitas vezes no canal. Ele, né, e o sócio dele, o André, que a gente teve um probleminha de áudio, tá? Mas o André ainda vem pro canal ainda, talvez nesse ano não mais, mas com certeza na sequência aí de trabalhos aí a gente fala. Tomara que no próximo filho a gente fale sobre ele nos 11 convidados, tá bom, pessoal? E indo para a reta final aqui, a Margarete Fernandes. Gente, vocês podem perceber, né, que a gente falou aqui sobre jiu-jitsu, espectro autista, bateria, publicidade, design, falamos de terapia. Eu falei de terapia, citei a Dione, gente, é terapia, ela é terapêutica, é terapia e meditação, tá? E a terapia dela é terapia musical, tá? É sensacional. Enfim, entre outras coisas, tá? Ela faz uma terapia de forma abrangente e vale vocês darem uma conferida para vocês entenderem melhor. Mas vamos lá, falamos sobre tudo isso e a Margarete Fernandes vem com que eu não conhecia, que é a terapia transpessoal. E junto a comentar o que é a terapia transpessoal, ela tem um projeto, né, que ela leva com outras pessoas, que é o projeto acolhedor. Gente, é uma coisa muito sensacional. Eu vou dizer para vocês que tem a ver com tatuagem, tem a ver com pessoa que tem um problema de saúde, que precisa fazer uma intervenção física, vamos chamar assim. Acompanhem lá que vocês vão achar muito sério o trabalho dela, com certeza é mais um. Gente, todo mundo que eu falo aqui retorna por vários motivos, tá? Tem assunto para muito trabalho. A gente tenta fazer ali um vídeo que ele vai de 20 e poucos minutos a 1h20, né? Mas com certeza todo mundo, até quem ficou 1h e pouco, tem muitas horas ainda para falar de coisa muito interessante. Bom, vamos finalizar então aqui o filler falando sobre uma dupla, né? Já que eu e o Flávio nesse ciclo fizemos duplas, em alguns casos, fizemos aqui uma dupla de convidados que o Flávio brilhantemente conduziu, que é a professora Tiene, a prof. Tiene e a prof. Daniela. Aqui, gente, muito rico também, porque aqui a gente falou sobre Libras, né? Aquela língua de sinais brasileiras, e falamos bem por cima também que elas vão voltar muitas vezes, tá, gente? Esperamos aqui que elas retornem muitas vezes. E a Daniela, né, a prof. Daniela, que tem essa turma de Libras na escola,
na Odete Fernandes, se eu não me engano, e a Daniela, que é a responsável pela sala de estudo. Então, é muito rico para mostrar, como nós estamos falando tanto de professor, fechar esse ciclo com duas professoras super engajadas, do bem, que elevam, né, essa situação de ensinar para um outro patamar. Que bom que ainda existam professoras das antigas, pessoal. Olha, são professoras assim super interessadas em que realmente o aluno aprenda. Elas não estão ali preocupadas com cargo horário, coisa que o vale. Elas ficam até muito mais com o horário delas, inclusive, passagem, né? Trabalhando assim dia a dia, né? Como todo bom professor, né? Feriado, sábado, domingo e tal. Mas elas estão engajadas ali para que o aluno, né? A pessoa, né? Ela aprenda e aprenda com qualidade, aprenda com respeito ao próximo, aprenda olhando, né, o nosso olhar, aqui a gente fala, né, olhando para todo mundo de uma forma respeitosa, carinhosa até, de uma forma plena e contemplando, né, e fazendo com que esses alunos aprendam a contemplar também, né, aprendem contemplando as coisas. É muito interessante o papo com elas, vocês vão gostar muito. Então, gente, muito rico, eu tenho orgulho, mais uma vez eu falo, não vou cansar de falar, eu tenho orgulho de ter montado esse canal com o Flávio e com o Edmo. A nossa pretensão é grande, mas nesse sentido de grandeza, realmente coisas que têm valor, tá, pessoal? Então, que o nosso canal continue crescendo, está crescendo muito bem, graças a Deus, graças a vocês também, né? Lógico, se fosse vocês não faria sentido a gente fazer todo esse trabalho aqui, essa correria, mas a gente faz com muito gosto, com muito carinho, se dedica mesmo. Vamos dar uma descansadinha, né, no final do ano aí para dar uma limpada, uma engraxada na engrenagem aí, e a gente volta com tudo aí no próximo ano, tá, gente? Vocês vão gostar muito, sempre com convidados assim de altíssimo nível, como tem sido desde o primeiro que nos ajudou aí a fazer o canal, tá bom? E aí eu peço desculpas, pessoal, que o vídeo ficou mais truncado, porque eu escolhi um lugar aqui por ser aprazível, mas o lugar teve alguns percalços aqui e a quantidade de aviões passando aqui não foi legal, atrapalhou bastante. Espero que eu perdi um pouco a concentração. Espero que mesmo assim vocês tenham curtido aí o breve relato aí das 11 entrevistas, 11 convidados que nós tivemos aí no decorrer desse terceiro ciclo. E faz parte, né, gente? Fazer a campo, fazer da coisa cinematográfica na rua, né? Às vezes para acontecer, faz parte do processo e tem que ser assim, muitas vezes tem que ser assim, tá bom, gente? Espero que vocês continuem acompanhando o nosso trabalho aqui, pessoal. E agora, por incrível que pareça, pessoal, como esse aqui é o último filler do ano, né? Próximo já será com o Flávio novamente, já no ano que vem, então vou deixar aqui já o nosso desejo aqui do canal aqui, que vocês tenham aí uma feliz época, para quem acredita, né? Uma Feliz Natal, uma época natalina aí. Que vocês também tenham boas festas, ótima virada de ano, que vocês tenham um olhar, né? Um olhar muito feliz aí para o ano novo, ano de 2026, ok? Então, não tem mais o que falar. Nosso olhar.